Deixando para depois. Infelizmente, esse é um péssimo costume das pessoas hoje em dia. Sempre deixam as coisas para depois. E o pior é que sempre são as coisas mais importantes. As de menor valor, elas colocam na frente e, quando percebem, acabam perdendo muita coisa boa que já conquistaram. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem, de uma autoridade romana da época do apóstolo Paulo, que deixou algo muito importante para depois. E sabe o que foi? A salvação. Ele estava ouvindo o testemunho do apóstolo Paulo e o fez parar. Disse que queria ouvi-lo em outro momento e ainda deixou o apóstolo preso por mais de 2 anos. Você consegue imaginar como esse homem teve que se ver com Deus quando morreu? Vamos então à devocional. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional. A de hoje, o tema será forte, hein? Deixando para depois. E o texto bíblico, vamos ler em Atos, capítulo 24, os versículos 24 a 25. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: "Basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo." Irmãos e irmãs, como vocês já sabem, o apóstolo Paulo estava sendo acusado de tumulto no templo de Jerusalém. O comandante da guarda o enviou para o governador Félix para que ele fosse julgado. Félix ouviu os acusadores de Paulo e também ouviu a defesa do apóstolo. Esse governador era muito simpático à causa do evangelho. Por isso, ele tirou Paulo daquela situação, esperando os ânimos se esfriarem, pois a princípio não queria ver Paulo sofrer. Foi então que esse governador chamou sua mulher Drusila para, junto com ele, ouvirem o apóstolo Paulo a respeito do caminho da fé em Cristo Jesus, pois sua mulher era judia e se simpatizava com a causa de Cristo. Paulo começou a lhes ensinar sobre a fé e, em um determinado momento, começou a falar de assuntos mais fortes, tais como a respeito da justiça de Deus, do domínio próprio e, consequentemente, sobre o juízo que haveria de vir sobre todos os seres humanos para os recompensar ou para os punir, conforme fosse sua fé em Jesus. Neste momento, o governador Félix teve medo, pois ele era romano, era um homem corrupto e não quis mais ouvir o apóstolo Paulo. Disse para ele que bastava e que ele poderia sair e outra hora iria ouvi-lo melhor. Só que ele acabou por deixar Paulo preso por mais de 2 anos, até que ele foi trocado por outro governador. Ou seja, Félix protelou a respeito da salvação, deixou para depois aquilo que era mais importante para a sua vida. Ele preferiu dar importância ao poder e à sua posição. E eu quero perguntar a você, o que você tem deixado para depois? Talvez não seja a questão da salvação, mas pode ser algo relacionado à sua família, ou ao seu crescimento profissional, ou até o seu crescimento espiritual. Tudo isso acaba refletindo em nossa vida e nos atrapalha, nos faz infeliz e trazem características terríveis ao nosso caráter. Pode ser que percamos muitos pontos com as pessoas por causa desse péssimo costume de deixar tudo para depois. Isso desmonta a nossa credibilidade, nos atrapalha em relacionamentos, nos atrapalha em nosso trabalho, em nossos estudos, enfim, nos atrapalha de tudo que é jeito. Agora, o que mais pode nos atrapalhar é a nossa vida com Deus. Você já é salvo? Você já aceitou a palavra da salvação? Até quando você acha que Deus vai esperar sua decisão? Tem muitas pessoas que nem gostam de ouvir isso,
são como aquele governador lá da Bíblia, deixam para depois, deixam para outro dia, adiam sua conversão, adiam sua transformação, mas mal sabem que pode não haver outra chance, pode ser a nossa última chance. Então, não vamos deixar para depois. Hoje é o dia, essa é a hora, chegou o tempo. Entregue sua vida a Cristo, abandone o pecado e busque a face do Senhor. Receba a salvação de bom grado, pare de protelar, pare de deixar para depois. Amém? E olha, ainda falo para aqueles que já são salvos também, porque muitos que já estão no reino de Deus deixam tudo para depois com relação ao seu chamado, à obra de Deus, ao propósito do Senhor para a sua vida. Então, pare de querer enrolar o Senhor nosso Deus, pare de dar desculpas e encare o que Deus quer para você. Amém? Vamos orar e logo depois vamos fazer o nosso momento de intercessão. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado por essa palavra, ó Pai, que nos ensina a pararmos, ó Deus, com esse péssimo costume de deixar as coisas para depois. Muitos estão deixando, meu Deus, a decisão da salvação para depois, meu Pai. Estão sendo impactados com a sua palavra, estão sendo tocados em seus corações, mas sempre deixam a decisão para depois. Não te aceitam, não recebem a palavra de bom grado, param com tudo no meio do caminho, deixam as coisas importantes para depois e acabam sofrendo as consequências. Sem contar, meu Pai, aqueles que já são filhos do Senhor, que também deixam para depois o chamado, deixam para depois a obra, a missão que o Senhor tem para eles. Deus, que a gente tire isso da nossa vida. Tem aqueles ainda que deixam tudo para depois com relação à família, com relação ao trabalho, ao seu crescimento, à sua profissão, à sua vida espiritual. Deixam para orar depois, deixam para buscar depois. E, Senhor, olha, o depois chega rápido, meu Pai, e a gente nunca consegue, oh Deus, fazer tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Então, tire isso do nosso coração, da nossa alma e do nosso comportamento em nome de Jesus, Pai. Hoje é o dia, essa é a hora, agora é a hora, meu Pai, e nós queremos colocar à disposição do Senhor para tudo que o Senhor quiser, dizer sim para o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós vamos também agora interceder uns pelos outros. Colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de todos os servos e servas do Senhor que têm passado lutas, têm chorado, têm se lamentado pelas noites adentro. Ah, Senhor, quantas pessoas passando as madrugadas, chorando, orando, buscando ao Senhor, pedindo, Deus, uma solução. Ah, Senhor, meu Deus, ajuda o teu filho e a tua filha. Colocamos debaixo da tua presença, das tuas mãos poderosas, para que o Senhor venha agir e operar, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quem tentará contra o teu braço forte? Age na vida dessa pessoa que está enferma, dessa pessoa que está desiludida, dessa pessoa que está decepcionada, triste, abatida e derrotada. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos no seu corpo físico, com problemas, Pai, no cérebro, na cabeça, na garganta, Pai, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Quantas pessoas com problemas cardíacos, Senhor, problemas nos rins, problema no fígado, Pai, no estômago, que o Senhor possa ajudar, tocar aí em cada órgão do teu filho, na pele, nos ossos, nos nervos, meu Pai, em nome de Jesus, e principalmente na alma, porque, Pai, uma das piores doenças, Pai, é a doença da alma, Pai, e nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que seja a paz, a alegria, a solução para a vida deste homem e dessa mulher. Senhor, oramos pelas famílias que estão dilaceradas, arruinadas, acabadas, separadas, perigando chegar ao divórcio, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Pai, que essa família volte a ter paz, volte a ter a graça e a luz do Senhor. Entramos em oração, seja qual for o pedido do meu irmão, alguns irmãos colocando o pedido de oração
oração aí no Facebook, também, Pai, no YouTube, pedindo cura, libertação, Pai, pedindo consolo e conforto. Eu oro e peço ao Senhor que a tua mão de poder seja sobre cada vida, cada família, no nome de Jesus, meu Pai. Oro por aqueles que estão precisando de um trabalho, por aquelas empresas que estão beirando a falência. Ajuda este empresário, ajuda esse profissional, Pai, a sair do vermelho, a honrar e glorificar o teu santo nome. Oramos, ó Pai, entregamos as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todos em suas mãos. Pai, que o Senhor possa trazer paz e alegria a cada um dos corações que tem nos ouvido aqui nas devocionais diárias, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o poder da sua palavra seja sobre a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus oramos, pedindo ao Senhor um dia abençoado, cheio da graça, cheio de oportunidades, cheio de sabedoria, de discernimento espiritual, para que a gente possa agradar o coração do Senhor, nosso Deus e Pai. Assim oramos, com o perdão de nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão, Pai, e te agradecendo por todas as ricas e abundantes bênçãos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, bênção de Deus, né? Palavra abençoada que você pode compartilhar com as pessoas que você conhece. Não esqueça de fazer parte aí da nossa comunidade de fé, se inscrevendo aí nos canais do YouTube, também apertando o sininho para você ser lembrado quando a devocional chegar. Curta a gente lá no Facebook, também no Instagram. Que Deus abençoe você, a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã. Deus te abençoe e eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor.